Você já teve a sensação que diariamente você está correndo atrás do prejuízo? Ou buscando fórmulas mágicas para fazer os pagamentos das suas contas, porque o que você consegue com o seu dinheiro é simplesmente pagar todas as despesas mensais, ou às vezes é necessário até fazer um sorteio. Muitas vezes você pega o dinheiro com uma mão e ele já sai na outra, sem restar nada, sem não ter, sem nenhuma sobra de reserva, sem pensar no lazer, na saúde, simplesmente só na sobrevivência. Então, trazendo a relação aqui do livro O Segredo, da Rhonda Byrne, eu estive observando junto com alguns outros autores que eu já tive acesso, e a questão é a mesma. Nós somos grandes ímãs vivos, ou seja, tudo que você pensa e que gera um sentimento é o que você vai atrair para a sua vida. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje são algumas dicas dentro desse livro do que você pode fazer para mudar e realmente colocar em prática a lei da atração na sua vida. Então, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fernanda, eu estou no De Papo com Além. Se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com aquele que também está passando pela mesma situação e não se esqueça de se inscrever para receber conteúdos sobre esse tipo de assunto. Então vamos lá. Dentro do livro O Segredo, o que se diz? Que você não pode ficar vibrando na falta. E isso é o que mais a gente vê as pessoas fazendo. Eu falo as pessoas, mas eu me coloco também nesse montante, porque eu também já agi dessa maneira. E foi isso que me levou a buscar informações e a estudar sobre a lei da atração, porque por muito tempo eu vivi uma grande escassez, uma falta de merecimento, eu tinha um sentimento de não merecer, né? Depois que eu fui entender que eu tinha um sentimento dentro de mim de incapacidade, de frustração, de não merecimento, que talvez tudo isso nunca eu poderia acessar, e sim somente aquelas pessoas que já eram privilegiadas. Só que eu entendi, associando as pessoas que já são bem-sucedidas, que essas pessoas elas possuem muito dinheiro e cada vez mais, e atraem cada vez mais dinheiro, porque elas não ficam pensando na falta, elas não pensam na falta. E o que acontece com nós que já vivemos a escassez, ou de alguma forma já passamos por alguma dificuldade? Ao invés de a gente, dentro lá do livro da Rhonda Byrne, estava falando que ao invés de nós, por exemplo, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, seja, pode ser usado as duas palavras, ele não entende a palavra não. E o que a gente faz todos os dias quando a gente está passando por alguma situação que eu também já passei e também já cometi esse erro? E agora eu venho aqui para compartilhar com vocês. A gente tem mania de ficar falando assim: ah, eu não quero mais passar por essa situação. Às vezes você está conversando ali com seu marido, com seus filhos ou com a sua família e com seus amigos e você fala: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô esgotado, eu só trabalho, trabalho, trabalho. E quando eu recebo o meu dinheiro, só consigo pagar contas. Ou então, tem meses que mal as contas eu consigo pagar, eu preciso fazer um sorteio, jogar tudo pro alto e ver qual vai cair ali, qual vai ser a que eu vou fazer o pagamento. Gente, eu já passei por isso. Eu também já passei por situações de abrir a minha geladeira e os meus filhos quererem comer algo de diferente e não ter. Então, eu até me emociono porque eu acho que é a realidade de muitas pessoas. Eu acho que de 100% de brasileiros ou de pessoas no mundo, são poucas as que têm a facilidade, né, de já ter nascido num berço de ouro, ou as que tiveram ali a ambição de entender como que funciona esse mecanismo da lei da atração. E aí eu me coloco dentro dessas pessoas que buscam sempre, sempre desvendar o meio de como atrair, de como essas pessoas que são bem-sucedidas, como elas atraem esse dinheiro com tanta facilidade. Então, o segredo é:
quando nós falamos, um dos, né? Quando nós falamos, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não aguento mais isso, eu não quero viver mais isso, eu não quero mais passar dificuldade, ou então quando a gente vibra no medo de alguma situação em relação à escassez, automaticamente o seu cérebro ele já entendeu a sua informação. Ele já captou o que você pediu para ele, né? Porque eu havia falado que ele não entende o não, ele só entende o sim. Ele é como se fosse um robozinho, que é como se você falasse, faça isso. Ele, sim, senhor. Faça isso, sim, senhor. Faça isso, sim, senhor. Quando você fala não, é a mesma coisa de falar sim. Então ele não entende a palavra não. E aí ele faz do mesmo jeito. Então, pensando dessa forma, que tal, ao invés, eu coloquei isso em prática na minha vida, ao invés de ficar falando eu não quero isso, eu não quero passar por aquilo, eu não quero passar por isso, porque quanto mais você fala, mais você está atraindo isso. Mais você está jogando para o universo e essa energia está sendo expandida. Porque tudo começa no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. E depois isso é transferido como sentimento. E o universo ele entende como vibração, né? Porque o universo ele vibra. E aí então ele entende como vibração o seu sentimento. Então, quando você já está ali, por exemplo, imaginando o que você não quer, automaticamente você já está sentindo isso. Ou seja, você já sente ali uma certa angústia, né, da possibilidade de viver aquilo. E quando você acabou de sentir isso, o que o universo ele entende? Ah, então é isso que ele quer. E ele vai lá e te manda multiplicado sobre tudo que você está sentindo. Aí agora eu sei que é o segundo passo que você vai me falar assim, mas Fernanda, é fácil falar. Como que eu abro a minha geladeira com os meus filhos querendo novidades, bolachas, sabe? Guloseimas, coisas gostosas para comer, e eu só tenho o arroz, o feijão e o ovo, porque por muito tempo eu vivi dessa maneira. Não é fácil, só que é um exercício. É o que eu falo sempre também sobre a espiritualidade. A espiritualidade é algo exercitável. E a questão da lei da atração, quando você começa a estudá-la, também é um fator de exercício. Tudo exige que você faça exercícios para você conquistar a alteração desse seu sentimento, a alteração dos seus pensamentos. E é claro, como fazer isso diante de tanta escassez, diante de tantas dificuldades? Já teve vezes também que cortaram a luz da minha casa, né? A gente estava devendo mais de uma conta, e isso não aconteceu uma vez só, e cortaram a luz da minha casa. Então foram vários fatores, carro com busca e apreensão, luz cortada, aí você tem que correr para conseguir ali pelo menos ter o básico, né, que é água, luz e o mínimo ali para se comer. Aí você abre a geladeira e não vê nada, você só vê o básico, que é o arroz, feijão e ovo, era o que dava para aquele momento, e teve vezes ainda de preocupação de não ter isso. Então, eu comecei a criar na minha mente, que esse é o segundo fator que também está lá no livro do segredo, falando sobre a criação, a visualização criativa. Quando você altera dentro do seu cérebro aquilo que você visualiza, ou seja, a sua realidade é toda essa que eu expus aqui, né? Toda dificuldade, escassez, falta de dinheiro, contas a pagar, carro com busca e apreensão, e dívidas e mais dívidas. Mas nesse momento você vai ter que ter a serenidade e você vai ter que exercitar essa questão da visualização criativa. Ou seja, você vai fechar os seus olhos pelo menos uma vez ao dia. Só que depois você vai ver, quando você começar a realizar essa visualização criativa, no começo parece uma coisa assim, é o seu cérebro contra você. Então, o melhor horário de fazer essa visualização criativa é antes de dormir, porque o seu cérebro ele dá ali uma, eu não vou falar esvaziada, porque o seu subconsciente e o seu inconsciente, né, seja um ou outro, ele nunca para. Você dorme e ele continua trabalhando.
Só que tem um momento da noite, antes de dormir, quando você já está ali bem sonolento, que ele também fica lento. Então ele não vai te bombardear falando assim, enquanto você, por exemplo, está falando: eu sou próspero, eu tenho abundância, eu tenho dinheiro, eu tenho fartura. Eu sou uma pessoa com muita saúde, minha família toda muito saudável. Nós temos abundância em alimento, nós moramos numa casa maravilhosa. Então, se você às vezes faz isso durante o dia, que também você vai fazer, mas isso primeiro iniciando a noite, você vai ouvir o seu cérebro falando assim no início. Ah, o seu consciente, né? Que ele é a parte do cérebro que é aquela parte crítica, que fala: para de besteira, menino, para de besteira, menina. Cai na realidade, a sua vida não é assim. Até parece que você vai conseguir isso. Então ele começa a te sabotar, ele começa a te desafiar, ele começa a te criticar e duvidar daquilo que você conseguirá conquistar. Então comece a fazer isso um pouco antes de dormir, mas não adormeça antes de fazer. Faça a visualização, feche os seus olhos, coloque uma música tranquila. Ou então não coloca, mas já imagine ali tudo que você deseja ter, toda a vida que você deseja ter. Ah, você quer suas dívidas pagas, né? Então aí ali você já imagina você num carro muito bacana, né? Os carros aí, os mais novos que tem no mercado. Você numa casa confortável com a sua família, recebendo seus amigos. Você indo nos melhores restaurantes, você comendo tudo aquilo que você tem vontade de comer, realizando passeios maravilhosos e viagens com a sua família. Faça isso sempre antes de dormir, porque você começa a reeducar e a reprogramar e a mostrar para o seu cérebro coisas que de dia ele vai duvidar, mas à noite ele vai trabalhar para que isso aconteça. Então você vai colocando ali novas visualizações, mas sem duvidar, porque quando você cria essa imagem do que você deseja viver e de tudo que você quer para a sua vida, não dá aquela emoção, aquela vontade de chorar e você já se sente aquela alegria, mas uma alegria tão imensa. E é esse sentimento que você tem que fazer crescer todos os dias dentro do seu coração, para que o universo fale: peraí, alguma coisa mudou, ele quer isso. E aí você vai vendo o invisível acontecer. Vão acontecendo insights, pessoas novas vão chegando no seu caminho, coisas maravilhosas começam a acontecer, abertura de caminhos, coisas que você nem imaginava acontecer, parece que vai se abrindo e tudo vai acontecendo magicamente. Então, ao invés de você ficar pensando na sua realidade ali, começa a criar pensamentos não, começa a criar histórias na sua cabeça do que realmente você quer viver. Depois você começa crescer esses exercícios para durante o dia, porque vai ser comum você se pegar pensando no dia tudo aquilo que você quer conquistar, mas como se já estivesse conquistado. Então esse também é o grande segredo. É sempre pensar como já estivesse sendo realizado, como se você já estivesse vivendo aquela situação. Tem até pessoas, né, que a gente ouve muito na internet, e pessoas famosas, inclusive, que falavam assim: olha, para eu me colocar nessa situação do que não era real para mim, eu ia para shoppings, eu frequentava lugares que eu não podia pagar, mas eu ficava ali observando, e a observação me fazia sentir a emoção e a alegria de estar ali, já de forma presente com dinheiro. Só que, gente, eu fiz isso. É um exercício bem mais difícil do que eu estou ensinando para vocês, porque eu fiz isso algumas vezes, de ir em alguns locais, e principalmente com os meus filhos, aí fica mais difícil ainda, e você acaba se frustrando de querer criar uma realidade num lugar, mas que você não pode pagar R$ 1, nem num café, nem num sorvete para o seu filho, nem numa casquinha. E aí aquilo vai te gerando um sentimento muito pior,
Então, esse exercício para mim, tá, não deu muito certo. Mas tem pessoas que conseguem criar essa realidade frequentando lugares bacanas de pessoas que frequentam com dinheiro e elas se imaginam ali vivenciando como se estivesse já com dinheiro. Para mim não deu certo, mas se você conseguir fazer essa visualização de que você vai em alguns lugares, né, bacanas, e que você consiga se colocar ali como alguém que também está vivenciando aquilo com dinheiro, também é bacana, porque as pessoas relatam que dá muito certo. Comigo não deu. Eu preferi, e ainda até hoje faço, as visualizações criativas dentro da minha mente. Então, eu fui fazendo durante a noite, antes de dormir. Aí, durante o dia, em alguns momentos, eu vivencio novamente aquilo que eu vivenciei à noite. Ou eu coloco mais informações de coisas que eu gostaria de viver, como se eu estivesse vivendo, e aí aquela emoção começa a vir mais facilmente. Você começa a acessar essa emoção mais facilmente do que antes, porque é como eu falei, tudo é exercício. Agora vem a última parte, a gratidão, né? Então, tudo que a gente tem gratidão, o universo ele sente como, nossa, um boom de vibração. A gratidão, ela é um dos sentimentos que gera, assim, muito, muito, muito facilmente para o universo uma vibração intensa de emoção e que aí ele te dá em dobro aquilo que você é grato, ele te dá em triplo, ele, sabe, ele multiplica tudo isso que você está tendo de gratidão. Só que a gratidão que eu falo aqui não é aquela que nós aprendemos, né, quando éramos pequenos, de falar, filho, agradece pelo que a pessoa está te dando, agradece pelo pirulito que a pessoa está te dando, né? Então não é essa, não é falar, é você sentir uma emoção tão grande de gratidão por você ter aquilo, que aquilo expande de uma maneira tão enorme e a mágica vai acontecendo, as portas vão se abrindo, a sua mente vai iluminando para ideias de você colocar em prática ali que você antes não tinha clareza, e aí toda a mágica vai acontecendo. Então a questão da gratidão, mesmo o seu arroz, feijão e ovo, agradeça, mas agradeça com tanta emoção, porque muitos não têm nem essa oportunidade. Quando eu passei por essa situação, eu agradecia tanto por ter ainda ali o arroz, feijão e ovo para os meus filhos e sempre agradecendo pela oportunidade de ter para eles aquele alimento. E é mágico, o milagre acontece, as coisas vão andando, as portas vão se abrindo e a sua vida vai sendo glorificada pela lei da atração. Esse é um dos episódios, eu vou trazer aí durante toda a semana mais dicas sobre esse assunto, eu espero que vocês tenham gostado. Não desistam, exercite, isso não é besteira, isso aí tá em todas as pessoas que estudam a lei da atração, vocês podem buscar aí milhares de autores, de pesquisadores que estudam sobre a lei da atração e todos falam a mesma coisa. E eu sempre associo, né, a Jesus Cristo. Outro dia eu fiz até um vídeo da metafísica na visão de Cristo, que ele era um grande metafísico, só que as pessoas distorceram todas as parábolas e as mensagens ali que ele deixou da metafísica. Eles transferiram, nossa, distorceram tudo quando você lê, né, a verdadeira história de Jesus Cristo vinculada à metafísica, é algo surreal de como inteligente ele era. Por isso que ele alcançava tantos milagres, porque os milagres era porque ele confiava, ele tinha gratidão, ele realizava a lei da atração muito facilmente, a visualização criativa para ele já era algo natural de acontecer. Então façam, depois tragam aqui os relatos de quantos milagres vocês viveram e de quantas coisas mudaram na vida de vocês. Até um próximo vídeo, um grande beijo para vocês.